Boa noite! Hoje é a live de depoimento. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho a mentoria pelo olhar de um casal que fez e participou de todo o processo. Então, se você está chegando aqui, já chega apertando o coraçãozinho, mandando essa live para quem você sabe que precisa organizar a sua vida financeira. Eu não sei, mas dentro do mundo cristão, a gente ainda tem uma carência muito grande de entender as finanças à luz da Bíblia, de entender o quanto é importante a gente organizar nosso dinheiro, o quanto isso não tem a ver com luxo, com escolha, mas isso tem a ver com mandamento. Isso tem a ver com você ter sua vida sob a orientação e sobre o senhorio de Deus. Não tem a ver com você se sentir mais à vontade, ou porque você quer começar a investir, porque você ambiciona ser rico, ou se você ambiciona ser milionário, não tem nada a ver. Tudo isso pode acontecer, mas organizar a sua vida financeira é muito espiritual. A nossa vida financeira, ela é emocional e ela é espiritual. Muito dos nossos erros em relação ao dinheiro está em tratar o dinheiro como números. De achar que porque eu sou boa em números, eu vou ser boa administrando. E já que eu sou boa em números, administro bem e não está funcionando, é porque realmente é isso aí mesmo. É isso aí, tá tudo certo e não tem como ser diferente. Então hoje eu quero mostrar, quero convidar um casal lindo de bonito que participou da mentoria Organize e Prospere na turma 7 e foi um casal que realmente se entregou, realmente, sabe, absorveu tudo que a mentoria queria passar para eles e aquilo que Deus queria falar para eles nesse processo. Eu não vou enrolar muito, eu quero trazer hoje aqui a Gisele, ela é nutricionista e o esposo também. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu convidar. E orando, né? Vim da célula agora e orando para que essa live consiga acontecer. Eu vendo a Gisele. Ai, glória a Deus! Gisele, você não sabe, mas as duas últimas lives que eu fiz, eu fazia sem ver a pessoa, Eu mas que agonia! assisti, eu assisti. Aí eu falei assim, Deus, por favor, me concede uma live que eu consiga ver outra Eu tava pessoa. preocupada com isso também, porque eu assisti essas lives. Eu falei, gente, tomara que dê pra ver. Gente, a gente está aqui, a Gisele tem um filhote muito do fofo e tem outro na barriga, outra na barriga. Quase chegando. Então, o Jefferson, ela estava falando aqui comigo, estava tudo pronto, o bebê acordou, não tem A problema. cadeira dele, a cadeira dele já tá aqui do meu lado, que a qualquer momento ele vai chegar. Isso aí. Quando acontecer de ele vir, ele chega e a gente conversa o que a gente conseguir conversar com ele também, não tem problema. O bom é que vocês são um pode Exato, falar pelo outro. exatamente. Gisele, se apresenta aí um pouco melhor, fala pra gente quem você é, quantos anos você tem de casado, o que você faz, o que vocês fazem, me conta aí. Boa noite, meu nome é Gisele Leonardo. Primeiro é um prazer estar aqui, agradeço a Solamita, que foi um grato presente de Deus aí na nossa jornada. Nós temos 2 anos de casados e meio, 2 anos e meio, e estamos indo para o segundo bebê, com a graça de Deus. É, eu sou nutricionista, meu marido trabalha com expedição em empresa, e eu sou nutricionista e cuido bom, de forma geral, mas o cerne ali, o centro do meu trabalho é tratar mulheres para que elas tenham exatamente essa disposição física e emocional para lidar com todas essas demandas que a gente tem no dia a dia, né? Então, eu falo muito sobre ter um corpo forte, esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho, que a gente tenha um corpo forte para, de fato, dar conta de tudo que nos é destinado, do nosso chamado, da nossa vocação. Aí eu quero falar muito assim do trabalho da Gisele, porque eu estava falando com ela, né? Me identifico muito com ela, porque a gente está trazendo o dom que Deus nos deu, né? A vocação que Deus nos deu, o dom, óbvio, que todo mundo aqui estuda, se aprimora, mas tem dom, gente, não adianta. Você Entendeu? pode
pegar, ou se você pegar o Ronaldinho e pegar outra pessoa, o Ronaldinho tem dom, vai fazer coisa que o outro pode estudar, estudar, estudar e não vai fazer. Então, estamos falando de dom. Eu tenho um dom, a Gisele tem outro dom. Mas a gente está trazendo esse dom em serviço para o reino. Então, eu gosto muito da dinâmica que a Gisele trata no Instagram dela sobre o porquê ter um corpo forte. Por que, que você precisa cuidar da sua saúde, né? Por que, que você precisa se alimentar bem? Eu falo, quando eu ia para academia, hoje eu não consigo por uma dinâmica de filho, não tem ninguém para deixar ela vir, né? Eu faço atividade em casa mesmo. E eu falava assim, quando eu ia para academia assim, só por ir, é uma coisa. Aí qualquer coisa faz a gente desistir. Agora, quando você vai para academia, não, porque eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Porque eu preciso ter saúde. Porque aqui, dentro de mim, habita Deus. E Deus me deu um propósito. Eu não posso abortar esse propósito porque eu não cuidei da minha saúde. Né? Então, quando você olha as coisas por uma perspectiva espiritual, é muito melhor e você se torna muito mais comprometido com o processo, seja financeiro, seja de saúde, você se compromete quando você entende o lado espiritual e a importância disso na sua vida. Né, Gisele? Sim, exatamente. Dá todo sentido, né? E é aquilo, a gente às vezes espera de Deus. Deus, ele pode fazer absolutamente tudo, né? Mas querendo nos dar o livre-arbítrio, ele também nos deu ferramentas. Ele não deixou a gente no livre-arbítrio jogado. Ele deu ferramentas, né? E é importante a gente usar essas ferramentas justamente na nossa vida ordinária para cuidar desse corpo aqui, para que um dia ele mereça a glória. É verdade. E eu falo que existe uma. Eu sempre falo da nutrição como um exemplo de fazer uma alusão com a mentoria financeira, né? Porque muita gente se frustra com relação à vida financeira porque ela fica vendo uma diquinha aqui, outra diquinha ali, e ela fica tentando aplicar na vida dela e não dá certo, então ela acha que não tem jeito para ela. Só que não é que não tem jeito, você não foi ver o seu caso, né? Igual a nutricionista. Você quer pegar uma dieta que é para todo mundo? Não vai dar certo para você. Você precisa saber o que cabe para você. A sua realidade, a sua vida, as suas deficiências, as suas facilidades. Isso tem que estar adequado com a sua dieta, com aquilo que você vai fazer. A mesma coisa a vida financeira. Se você tentar aplicar aquilo que é genérico, né, aquilo que todo mundo está falando, e você não. Ah, eu já fiz isso, já economizei, já cortei os gastos. Eu falei assim, gente, não adianta nada cortar gastos sem uma estratégia certa. Né? É a mesma coisa, não adianta querer ficar cortando carboidrato, né, cortando tudo, gente, sem um Foi norte. uma das minhas percepções quando eu comecei a mentoria. Quando eu comecei a mentoria, eu pensei, muitos das minhas pacientes chegam para mim já tendo feito de tudo, já tendo feito muitas dietas, achando que sabe o caminho, e elas de fato faziam errado e elas não sabiam. Então, se eu entrar nessa de achar que sobre a vida financeira eu já tentei de tudo, que eu já sei o caminho, que é só ganhar mais dinheiro, eu tô cometendo o mesmo erro. Eu tô cortando carboidrato à noite achando que é isso que emagrece e o resultado não vai chegar. Eu falei, eu promovo muito isso. Pare de perder o tempo e otimize o seu resultado buscando saber o certo. Falei, foi exatamente eu pensando no meu próprio trabalho que eu falei, não, eu sei como é que é esse comportamento, eu não posso repetir. Eu realmente eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Tudo que eu fiz nitidamente não deu resultado, é porque não tem como ser só esse caminho. Tem que ter alguma coisa a mais. E aproveitando esse gancho, já fala pra gente, o que que trouxe vocês para a mentoria? Como que era antes da mentoria? O que fez vocês terem desejo de vir fazer a mentoria financeira com a Tia Su? Ó, uma amiga, a Karine, fez e teve um resultado assim muito bacana e ela falava muito, né, sobre a mentoria e tudo mais. Aí eu, Karine, você não tá entendendo, eu não tenho R$ 1 a mais, não sei o quê. Aí ela mandava, tudo você postava, ela jogava. O dia do diagnóstico gratuito, ela jogava no Instagram. Aí eu tentei uma vez, não consegui. Quando eu fui responder, já tinha ido. Aí eu falei, tá vendo? Não sei o que. Aí ela mandava de novo. E eu falando, conversava com ela sobre essa questão financeira. Caramba, não sei o que. Ok, sem dinheiro. Essa era a questão. E aí, nós recebemos o segundo bebê, a segunda gestação, bem um pouquinho antes de eu falar com você.
fiquei, oh, meu Deus, né? Uma grata surpresa. Mas eu acho que a gente não deve selecionar ter filhos ou não pelos boletos. Só que você se assusta, né? Sim. Apesar da providência sempre nos ajudar, a gente se assusta. Aí eu, meu Deus, tá bom, tudo certo. Não sei como vai ser financeiramente, mas vai ser. Então, e a Karine mandando e falando para mim o quanto aquilo tinha feito a diferença na família dela. Então, quando eu tentei, foi porque uma amiga me falou que era muito bom. E aí, na sessão gratuita, conversando com você, foi que eu me vi nesse lugar das minhas pacientes. Não, eu acho que eu fiz de tudo, eu acho que eu tentei tudo, mas realmente não é assim. Eu tinha entendido isso e você me falou uma frase que matou a vida, que foi: não existe problema sem solução. Eu aqui desesperada, pensando eu como, e você muito tranquila, não, com esse sorriso imenso, não existe problema sem solução. Não tem problema sem solução. Aí eu falei, gente, tá muito convicta. Você por acaso tem uma dívida de tantos mil? Eu já resolvi essa dívida. Eu falei, não, ela sabe o que tá falando, eu tenho certeza. Aí eu conversei com meu marido, ele ainda falou, olha, mas a gente sabe que a gente precisa, né, aumentar a renda, tudo mais, não. O que você acha que a gente vai aprender de novo? Eu falei, eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria fazendo certo. É porque eu não sei o certo que a gente precisa saber. Então, a gente começou na mentoria por entender que era um lugar de falha. E eu, particularmente, acredito muito que, principalmente hoje, 2024, a gente tem ferramenta. Então, a gente tem ferramenta, tem que buscar. A educação do meu filho, eu realmente busco estudar. Eu não fico nessa coisa do instinto. Eu busco estudar, ler, busco com quem sabe mais. Eu gosto de otimizar o tempo. Eu pensei, por que com dinheiro eu não sou assim? Eu não preciso realmente aprender com quem sabe administrar. A minha administração, de fato, estava toda ruim. Eu também acredito que Deus pode fazer todas as coisas. Então, se ele quisesse agora me mandar a solução, né? Eu não preciso. Deus é tão Deus que eu não preciso nem jogar na Mega Sena para ganhar, se ele quiser. Entendeu? É tudo muito assim para Deus. Então, eu falo, gente, se não está funcionando, se não está do jeito que eu estou fazendo, é porque eu preciso realmente consertar. Não está faltando providência de Deus, não está faltando agir, mover de Deus, não está faltando, tenho certeza. Está faltando muitas vezes o meu, né? E aí eu vi que ali era a oportunidade de aprender. Outra coisa também, já tinha visto tudo muito genérico na internet. Sigo aqui um influenciador ou outro de finanças que não acho que sejam ruins, mas eu sigo o genérico. Nunca fiz nada nesse sentido. E tudo que eu via eram coisas baseadas em muita economia. Corta isso, corta aquilo. Eu falei, gente, cortar não dá mais. Não dá para cortar mais unha. Eu não vou ficar sem unha. Não vou. Então não dá. Se eu cortar mais, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. E aí eu vi que não podia ser só isso. Eu falei isso com você no diagnóstico, e você muito tranquilo. Eu falei, bom, realmente, não é só isso, tem alguma coisa a mais. E a gente precisava. Eu olhar e falar, ó, precisa de alguma coisa aqui. E eu entendi que essa era a solução. Eu também acho que sempre que Deus, principalmente filho, eu acho que todo filho vem com uma providência. Deus não dá nada, joga assim. Toda alma tem um propósito e vem com uma. Eu falei, bom, talvez Deus esteja realmente nos dando a chance de organizar pra gente, até pra gente entender, né? Isso só aumentou minha liberdade para os próximos filhos, entende? Porque agora eu tenho um caminho, coisa que eu nem tinha. Sem ter um caminho, o Senhor já me confiava uma alma. Deus confia muito na gente. Me ama muito, eu agradeço. Hoje, tendo ferramentas, eu acredito que eu vou poder viver isso com mais tranquilidade. Olha, filha, de verdade, você não vai precisar mesmo contar os seus filhos pelos boletos, porque eu vou te dar uma ferramenta para você aprender a viver a vida, como você sempre fala, estar dentro da tua própria vida. Porque quando você está numa vida onde não tem tempo, não tem tempo, você está vendo outra vida que não é a sua. Não é a sua. Então, o que eu buscava era realmente essa liberdade e uma solução que eu não sabia qual era. Isso que eu buscava. Eu falei, eu não sei qual é a solução, mas tem que ter alguma, porque tá muito confuso. E eu não acredito que aonde tem a desordem esteja Deus. Eu falei, não, está desordenado, tem que ordenar. Nossa, então, que forte isso, hein? Exato. Isso é muito forte. Porque Deus, a primeira coisa que Deus faz quando ele cria o mundo, primeiro ele traz luz, que eu acho que é você entender. A luz, eu falo muito isso nas mentorias e na minha fala aqui, sobre a clareza. E essa sessão, né, gratuita, que vira e mexe eu dou uma oportunidade da pessoa fazer comigo, é exatamente trazer clareza, porque às vezes as pessoas pensam que sabe onde está e que sabe onde quer chegar, mas ela não sabe. Ela não faz ideia de onde ela está financeiramente e aonde ela quer chegar. Às vezes ela tem até uma ideia de onde quer chegar, mas como que você vai para algum lugar se você não sabe nem onde você está para botar no GPS? Eu preciso saber onde eu estou
para ver qual caminho que eu pego para chegar onde eu quero chegar. Né? Então, a clareza é a primeira coisa, mas a segunda coisa é a ordem. É botar o sol de dia, a lua de noite, terra na terra, água na água, botar as coisas no lugar, né? Então, isso é muito espiritual. Eu não vou cansar de falar isso. A nossa vida financeira e tudo que a gente faz não tem a ver só com a gente, né? A nossa vida, tudo que a gente faz aqui é para Deus. Se você está ouvindo a gente aqui, você é cristão, você não devia viver uma vida para você. Você não devia pensar numa vida para o seu umbigo. Você devia pensar numa vida que agrade a Deus, que mostre para o mundo Deus. E Deus não é mostrado na desordem. E aonde há desordem, existe perda. Eu sempre sei, eu falei assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, esse dia eu estava falando com um rapaz, né? É um casal, mas um rapaz, estava falando, eu quero conversar com você, mas quanto é a mentoria? Porque eu não quero tomar o seu tempo de e depois de ser um valor que eu não tenho para pagar. Eu falei assim, olha só, ninguém que chega para mim tem dinheiro sobrando. E vocês nem sabem o dinheiro que vocês têm, porque vocês descobrem o dinheiro que vocês têm que vocês estão jogando no lixo na mentoria. Quando a mentoria começa a acontecer e você começa a entender várias coisas, você, nossa, aí começa a surgir o dinheiro e você começa a ver o dinheiro onde você não via. Então a questão não é nem essa. A questão é o quanto você entende que isso é importante você ajeitar na sua vida. O quanto você entende que é a vontade de Deus de você trazer ordem para essa área da sua vida, né? E a Gisele, eu lembro, Gisele, não sei se você vai lembrar, mas vocês dois me impactaram muito na sessão de diagnóstico, quando você falou para mim assim que o que te estava tirando a tua paz era você não saber o que estava errado, e isso fazia você pensar tanto no dinheiro, ficar tão preocupada com o dinheiro, de você estar preocupada de o dinheiro estar sendo seu senhor. Exatamente. Cara, tu lembra disso? Lembro, lembro. Eu falo disso hoje nas minhas palestras, porque aquilo foi tão impactante para mim, de verdade, que eu falei assim, cara, que coração genuíno. Porque a preocupação está sendo. E você captou a ideia do que estava acontecendo ali. Né? Quando a gente está tão desorganizado que a gente não sabe aonde está indo o dinheiro e aquilo começa a tomar nossa vida, porque está tão desorganizado, está tão desesperador, que é tudo que você pensa. Não tem Deus mais. Você só chega para Deus para falar de dinheiro, você nem escuta mais outra coisa. Ah, Deus está falando do. Esses dias eu preguei sobre cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está falando do fermento dos fariseus, você está pensando que é o pão. Mas não é o pão. Ele está falando uma coisa muito mais profunda, mas você está tão preocupado com o pão, com o dinheiro, com o boleto, com a dívida, com que você não está entendendo nada, que você não vê mais nada e o dinheiro começa a tomar conta da sua vida. E isso é preocupante, né? Isso devia nos preocupar. Muito, muito. Gisele, e me fala uma coisa. É que o pessoal está aqui, o pessoal quer saber. Eu falei assim, gente, é a oportunidade de vocês conhecerem um pouco da mentoria por quem fez o processo. Porque eu falar é uma coisa, mas saber ter o olhar, e cada pessoa que faz a mentoria recebe a mentoria de um jeito diferente, tá? Porque é muito engraçado. Eu falo uma mesma coisa, mas cada um vai colhendo aquilo que Deus quer falar com cada um, né? Aquilo que Deus quer transformar na vida de cada um. E é isso que eu queria saber de você. Como que foi para você, para o Jefferson? Você pode falar por ele também. Como que foi durante a mentoria? Como que vocês iam recebendo a mentoria? Como é que foi o acompanhamento? Conta um pouquinho da sua visão em relação à mentoria. Você que já passou pelo processo. Tá. Ó, eu particularmente, quando eu sou de mergulhar nas coisas, né? Tô aqui, tá, agora. Então foi o tempo em que eu, até algumas coisas eu meio que parei assim, falei, preciso dar uma atenção a isso aqui. Não que precise, tá? Mas eu vi, identifiquei em mim por esse medo aí que eu te falei do Senhor estar, do dinheiro estar sendo meu Senhor. E sempre em oração eu falo, Senhor, não me deixe distrair, não me deixe perder o céu, que é o meu pânico da vida, pelo amor de Deus. Aham, Eu vou sim. agora me dedicar. E durante o processo da mentoria, duas coisas que mexeram muito comigo foi
a parte nossa mesmo, a parte interior nossa, porque eu confesso que eu não imaginava que eu ia encontrar ainda tantas questões, né, de internas mesmo e tal, a parte nossa e a parte técnica também, os extremos da mentoria, né? Porque até escutei um podcast que a menina falava assim, olha, na verdade é muito simples. Você gasta menos que ganha e é só isso. Só que o comportamento atrapalha tudo isso e as pessoas vão se embolando. Então, esse processo de toda semana, aquela coisa picadinha, de eu ir digerindo isso, foi muito bom viver as semanas. Porque eu fui entendendo o que precisava entender e tudo era muito prático. Eu sou meio prática para as coisas, meio apressada. O Jefferson é mais tranquilo, então talvez ele foi entendendo de forma mais tranquila, mas eu ia assim, caraca, não acredito, tenho que consertar isso, meu Deus! E para a gente tem essa diferença desse jeito, mas a gente comunga muito na coisa da comunicação, do que a gente está achando, né? Então, nos ajudou também na própria comunhão do casal em relação a finanças, né? Porque mesmo que ele tenha mais condição, às vezes, de trazer o dinheiro, dependendo da situação, por exemplo, eu gravidez, eu vou ficar um mês agora de puerpério e tudo mais. Eu percebi que eu sempre fui boa de administrar e eu poderia fazer isso de forma leve, que não era, por exemplo, um grande trauma administrar, cuidar de planilha. Então, durante o processo, ver a coisa prática no dia a dia, que não era um bicho de sete cabeças, né? Apesar de a gente ter coisas a corrigir. Você mostrou, teve uma live que a gente ficou assim, a gente acordou no dia seguinte mal, de reflexão, de tanto pensar, os dois, até o Jefferson, que é mais de boa, a gente acordou no dia seguinte assim, ó, realmente, a gente vai ter que cuidar disso aqui e tal. E foi uma manhã de oração quando a gente acordou. Graças a Deus era sábado, a gente tomava esse dia seguinte, né? A gente tomava o café junto e tal. Onde a gente ficou assim, nostálgico mesmo, por conta de entender, mas era tudo muito prático, não era só teoria. Então não era um processo onde fala e depois se joga. Não, não. Era assim, ó, isso, mas você tem essa ferramenta. Isso para mim é fundamental. Me dá a ferramenta. Ficou assim, me dá a ferramenta. Onde é que eu mexo? Mexe nisso. Tá. A Sulamita falou, mexe nisso. Mexe nisso. Mexe nisso. Mexe nisso. Então, quando eu ia tendo ferramentas, à medida que ia chegando o próximo degrau, aquilo ele tava, de certa forma, estava mexido. E não ficar, porque se a coisa ficar muito teórica, eu tenho um incômodo com essa coisa de obesidade de conhecimento. Sabe, não. E a mentoria era muito aplicável. Então, e foi, né, a gente cuidou ali de dentro, olhou por dentro, depois olhou por fora. E depois olhamos para a nossa realidade e tivemos ela na mão. Isso foi muito forte para nós dois. Muito forte para nós dois. Quando chegou o mês seguinte, que as contas fecharam, eu falei assim, não acredito. Eu queria que tivesse sobrado aquela coisa toda maravilhosa. Mas, pelo que a gente viveu antes, porque a gente criou um problema financeiro antes pela desordem. A gente agora tem que corrigir. Então, eu olhei assim e falei, cara, não acredito. Mas porque tinha na mão, tinha um mapa, né? Isso de ter na mão, eu falei, cara, a gente tem um caminho. Tu tem noção? Eu falei, a gente tem um caminho de agora, a gente tem um caminho para os próximos anos, a gente tem um caminho para 10 anos. Não que eu pretenda parar de te incomodar, entendeu? Se Deus não recolher nenhuma das duas, eu não pretendo te deixar para lá, não pretendo. Você até falou, se você não precisar mais de mim, tá tudo bem. O ideal é que eu não precise. Eu falei, eu vou precisar, não tem problema. Isso são as etapas. Mas você tá numa etapa que você olha e fala, ó, eu vou corrigir isso, eu tenho uma próxima. Você conseguir ter esse olhar, assim, de futuro, confiando sempre em Deus. Tem uma frase que você fala, que eu repito pra todo mundo desse jeito, quem cuida de mim é Deus. Essa frase é muito simples e ela é perfeita. Quem cuida de mim é Deus. Confiando na providência de Deus, sem querer dominar também. Não quero que o dinheiro seja o senhor da minha casa, não quero ser a senhora da minha casa. Quero que Deus seja. Mas fazer a minha parte olhando e vendo que existe uma ferramenta, e aquilo vai tirando a desordem, naturalmente tira a ansiedade também. Isso. Entendeu? E vai tirando o desespero também. E aí, quando essas coisas vão sendo, a gente vai conseguindo viver melhor, respirar melhor. E eu agradeci muito a Deus de poder viver isso na gestação. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar preocupada. Eu tô gerando uma vida, um negócio assim difícil. A gente acha que é fácil engravidar, mas não é. Não é não. Difícil. Para minha mãe foi super difícil, mas cara, o Senhor me proporcionou, me capacitou a isso. Eu não quero. Tendo saúde para trabalhar,
trabalhar, com marido jovem também, com saúde para trabalhar, tendo. Eu não quero ficar gastando a minha vida angustiada, preocupada só com os boletos quanto a isso. Me dê então uma ferramenta, né? E aí, quando a gente pega o final da mentoria, quando a gente chega na conclusão do processo, que você vê que você tem um mapa, né? Você fala, não, se existe um caminho. E aí também é interessante que não é uma coisa milagrosa. Não é assim, olha, não é mágica, não é. É muito palpável. O processo é todo muito palpável. E eu preciso, particularmente, meu temperamento pede um pouco isso, meu jeito de viver, eu preciso das coisas palpáveis e aplicáveis. Eu preciso saber aplicar, eu preciso conseguir palpar, eu preciso ver que eu vou chegar ali, né? Eu, no meio do funciono, eu finjo que funciona. Eu fico fazendo a braba, que consegue fazer tudo, mas não consigo. Entendeu? Eu travo. Agora, quando eu tenho realmente um caminho, isso é muito bom. Então, a gente, e com o meu marido, apesar da gente ver de formas diferentes, a gente teve essa comunhão de falar assim, cara, realmente existe um caminho para os dois. Isso tirou a ansiedade dos dois, aumentou a produtividade dos dois. Olha Porque a gente precisava também só que legal. precisava aumentar a renda. Tinha que trabalhar um pouquinho mais. Tinha que correr um pouco mais atrás. Saindo a ansiedade, a gente conseguiu fazer o que precisava fazer. Não, isso é muito legal, né? Porque o dinheiro em desordem, ele não atrapalha só a finança, ele atrapalha tudo, né? Porque ele dá uma ansiedade, dá um estresse, e isso bloqueia tua mente de criatividade, bloqueia sua produtividade, né? E você é uma bola de neve do mal, porque você não tem norte, você acha tudo perdido, isso bloqueia você de ver coisas que você até consegue fazer, que você tem o dom para fazer, mas fica tudo ali travado, né? E sabe, e eu, Gisele, sou muito parecida com você, né? No sentido de, cara, me dá um norte. Eu preciso saber aonde que eu estou errando e o que que é o certo fazer. Eu só preciso disso. Me fala qual que é o certo. Porque o que que a Gisele está falando aqui? Poxa, a gente não aprende a administrar o dinheiro para eliminar Deus da nossa vida. Não, gente, pelo amor de Deus. É muito o contrário disso. Só que quando você entende qual é a sua parte, o que você devia estar fazendo, você tem condição de descansar muito mais em Deus, de esperar Ele fazer. Porque não fica aquele pensamento duplo de eu sou responsável por isso e eu estou pagando pelo que eu estou fazendo de errado, né? Porque as nossas atitudes têm consequência. Se você é impulsivo com dinheiro e você vai fazer uma dívida, Deus vai perdoar, Deus vai continuar te amando, cuidando de você. Vai, mas você tem consequência daquela atitude que você está fazendo. Então, muitas das vezes, quando a gente não sabe, né, o certo, o que, que eu devia estar fazendo? Qual devia ter, qual é o padrão para mim, para o tipo de vida que eu tenho, viver? Porque aí, beleza, Deus, tô aqui, ó, eu já entendi qual é a minha parte, eu tô fazendo a minha parte, agora eu preciso que o Senhor faça um milagre. Né? Tem momentos na nossa vida e sempre irão haver, porque Deus faz questão de nos colocar à prova, de mostrar que nós não somos autossuficientes, que Ele vai colocar a nossa fé em prova para saber se a gente confia nele, se a gente está disposto a obedecer a Ele, se a gente está disposto a viver o que Ele quer. Então, tem isso. Só que quando você está tudo embolado, você não sabe se o que você está vivendo é provação de Deus, se o que você está vivendo é uma consequência do seu erro, se o que você está vivendo é o que eu estou vivendo, né? O que eu estou vivendo? Eu não sei. Então, um versículo que eu li para Gisele, e hoje eu falo ele à torta e à direita, naquela versão, a Bíblia, na versão contemporânea, a mensagem, aonde na nossa Bíblia normal fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, nessa Bíblia fala assim, orientem a sua vida de acordo com a realidade, com a iniciativa e a provisão de Deus. Então, é você entender qual é a sua realidade. Muita gente está enrolada financeiramente porque ela não sabe qual é a realidade financeira dela e ela está vivendo uma vida totalmente fora do padrão que ela devia estar vivendo. Então, tem a realidade, você entender qual é a sua realidade financeira, o que você devia estar vivendo, o que não. Tem a sua iniciativa, tem o seu papel, tem o seu correr atrás, mas tem a provisão de Deus. Para quando você fez a sua parte da realidade, você está tomando a sua iniciativa, você não precisa se preocupar, porque é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de mim. Então, se eu estou
dentro da minha realidade, eu estou fazendo o meu papel, Deus cuida de mim. Eu vou ter aquilo que Deus quer que eu tenha, eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. E é sobre isso. E é sobre isso, a gente viver a vida que Deus quer que a gente viva. Exatamente. Tô falando demais, vou deixar você falar. É, deixa eu te perguntar outra coisa. O que, se você lembrar da percepção do Jefferson, ela fala também. Tá. Mas o que que na mentoria, de tudo que a gente viu, a gente trabalhou tanta coisa, mas o que que foi mais relevante para você? O que que fez mais a diferença, né? Vou até fazer as duas perguntas de uma vez. O que que foi mais relevante na mentoria para você, na sua percepção e na percepção do Jefferson? E o que que teve de diferente do que vocês esperavam de uma mentoria financeira? Que a gente cria uma ideia, né? Por mais que a gente não saiba como vai ser, a gente cria uma ideia de como vai ser. O que foi de diferente para vocês e o que foi mais relevante na percepção sua e na percepção do Jefferson? Ó, diferente foi a parte realmente mais interior e a parte cristã da mentoria. Porque, por exemplo, uma passagem que mexe muito comigo é a dos 5 talentos. De verdade, eu sempre falo, Senhor, que medo de eu me embolar. Eu morro de medo dele chegar diante de mim e falar, cadê os talentos? Enterrei. Então, É cuidar verdade. disso, para mim foi muito importante e diferente. Foi muito diferente. Eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Imaginava que, não sei. Eu não imaginava como falar do dinheiro enquanto dinheiro e vida cristã, ok. Tratar, resolver, mexer, catucar nisso tudo junto, realmente não imaginava. Foi muito diferente. Isso para nós dois, né? Aham. Essa questão de realmente ir fazendo isso junto à Bíblia para a gente entender isso. E também o que eu achei muito diferente, o que mexeu mais comigo foi, eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Posso falar Pode qualquer falar coisa? tudo. Sabedoria? Beleza. Pode. Quando a gente identificou os perfis e o valor do uso do dinheiro, né? Porque isso resolveu um problema de ajuste nosso aqui na casa, entendeu? A gente precisava Uhum. colocar algumas coisas no lugar, né? E colocar essas coisas no lugar também tirou a ansiedade, né? Colocar cada um. E ficou mais confortável. Eu tava fugindo dessa parte de administrar, né, e tudo mais, por querer ficar num lugar mais confortável, por questões de vida, questões emocionais, que aí durante fui partilhando com você, e voltar para esse lugar me trouxe uma paz. Falei, cara, ótimo, aqui funciona. Então, assim, a parte do valor do uso do dinheiro e a parte dos perfis financeiros, eu voltei para um lugar que funcionou muito bem para nós dois. E melhorou muito a nossa comunicação financeira, porque eu e Olha meu aí. marido, a gente é até parecido. E a gente se comunica, a gente fala muito, né? Colérico sanguíneo. Então a gente aqui, ó, troca tudo o tempo todo, não, isso é excelente. Mas na hora do dinheiro, cada um com as suas realidades, não, porque o homem é o provedor e até é, mas ele é o provedor, não precisa ser o administrador, não precisa fazer tudo, né? Aí ficava na dele. Não, o homem é que tem que segurar todas as preocupações. Até acho que é. Só que hoje, quando a gente divide, não é mais preocupação. São questões. É, Antes eram exatamente. preocupações que eram uma bola de neve. Hoje não são mais preocupações, são questões. Então a gente conseguiu trazer isso. Ele parou de ficar tentando segurar tudo. Eu parei de ficar fazendo a doida que não quero saber de quando. Ah, ele que sabe. E a gente se ajustou. E aí aquilo que era preocupação se tornaram questões. A gente começou a trocar isso. A gente que já gosta de conversar, trocar, falar, a gente ganhou mais um tópico em comum para dividir em família. Isso foi muito bom. Isso a gente não esperava. Isso era algo que foi surpresa para os dois, que a coisa fosse fluir dessa maneira. E hoje a gente fala sobre dinheiro para fazer tudo. E isso é muito bom. Legal. Eu achava que isso ia ser uma paranoia. Eu falei, vou virar uma paranoica, já tenho uma tendência a ficar meio falando, não vou querer fazer. Não. Aí já falou tudo, ó, isso, aquilo, não, 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 não. E os ralos financeiros. O ralo financeiro foi um choque para os dois. Quando eu terminei de fazer o desafio 30 dias, eu falei, quanto você acha que tem aqui nesse desafio? Ele falou a metade do valor. Metade. Quando eu falei, tem isso aqui. Tipo assim, como que é isso? O que tá acontecendo?
Isso acho que foi o choque máximo dos dois no final do desafio 30 dias. A gente ainda ficou fazendo, ajustando, bota tudo, bota cada detalhe, não sei o que, não, não, não. A gente ainda ficou brincando. Caraca, ia comprar um esmalte, pô, não vou não, porque eu vou ter que botar no desafio. Brincando. A gente ficou zoando durante, achando que ia estar super ok. No final, a gente ficou assim, Chocado. muito chocados. Então, de diferente pra gente, foi essa parte, a gente não imaginou que fosse mexer tanto em questão emocional, e principalmente espiritual, emocional talvez, mas espiritual mesmo, esses ajustes não. O que foi de muito diferente também foi o resultado final dessa coisa. A gente trazer mais essa coisa de conversar, essa troca sobre dinheiro de forma leve. Não é mais aquela coisa de vamos pegar as contas. Contas, não, não, tudo sobre dinheiro, vamos fazer isso, pá, não sei o quê. Aí as coisas do bebê, aí não sei o quê, pá, isso, ou dá, ou não dá, ou pode, ou não pode. Foi ficando mais leve, né, esse ponto. Isso foi muito diferente pra gente. E o choque dos ralos financeiros que tinham, entendeu? Dinheiro escoava, assim, tipo assim, ralos terríveis. Aí depois ele ainda ficou me zoando, tipo assim, sei lá, era um sábado e queria alguma coisa. Ele, olha o ralo financeiro. Aí, né? Antes de ter a planilha, né? A gente ainda não tinha a planilha, olha o ralo, não sei o quê. Né? Ou seja, aquilo que era um assunto denso, pesado e angustiante para os dois, né? Principalmente para ele, porque para o homem ele traz aquela mochila de tem que resolver tudo, se tornou um assunto leve. Ficou cada um ali nos seus papéis, não de homem e mulher, mas naquele que a gente, na natureza de cada um, né? Eu hoje sou nutricionista, mas um dia eu já fui para matemática, então eu gosto de número, eu gosto de conta, eu gosto, entendeu? Não precisava fugir, entendeu? Não que precise gostar, mas eu já gosto. E estava fora do lugar. Aquele assunto que era muito pesado para os dois trouxe uma leveza para casa. Eu acho que isso foi, tanto para mim quanto na visão dele também, foi o que mais mexeu. Tipo assim, ó. E as metas que a gente foi se colocando, novas metas para bater. E também não foi um processo difícil, tem que trabalhar pela meta e tudo mais. Não, não, não. Mas não foi pesado, não foi tenso, né? Então eu falei, não, Senhor, então consigo perceber a tua presença aqui. Porque a gente carrega, a gente até, o cristão ele traz a cruz, mas não o fardo. É fardo não, fardo não é de Deus. Então, a gente foi encontrando essa leveza, essa comunicação, né? E assim, eu falo para ele, olha, a gente está hoje, graças a Deus as coisas melhoraram nesse ponto, mas a gente ainda não resolveu. A gente tem aqui os problemas todos listadinhos, ajustadinhos para resolver. Né? E você está diante do problema e você já conseguir viver em paz o caminho de solução do problema, é muito melhor do que você precisar que resolva. Eu não quero ficar tranquila só daqui a, sei lá, 3, 4 meses, 5, não. Sim. Tranquila hoje, eu não quero perder esses meses de vida pensando, só vou ficar tranquila quando tiver tudo resolvido. Não. Ter essa tranquilidade no processo de resolver também foi algo que mexeu muito com nós dois. Porque eu acho que a gente estava na cabeça, ó, a gente tem esse tempo aqui para resolver, já ficar nesse estresse até acabar. E isso não ser assim mexeu muito com nós dois, foi muito bacana, foi muito positivo e a gente não esperava, ninguém esperava, não tinha como. A gente ficou muito realmente surpreso com o resultado final. Legal. E você falou aí disso, de a paz, ela não vem só depois, quando resolve. Porque eu acho que o problema do problema não é o problema, mas o problema do problema é você não enxergar a solução do problema. Exatamente. Porque quando você tem o caminho, não, ó, se você fizer isso aqui, daqui a tanto tempo, esse problema se resolve. Você, show, pronto, já sei o que eu vou fazer, quando chegar tal tempo, vai se resolver. Né? E isso deixou um gancho que para a minha penúltima pergunta para você. O que vocês mais gostaram ali da técnica porque a gente tem a técnica que eu uso para organizar o dinheiro, ela é muito minha, né? Claro, fiz a minha formação e tal, mas eu fui botando do meu jeito, eu fui fazendo, eu fui percebendo em Deus também muita coisa e trazendo e até chegar onde vocês encontraram a mentoria. E eu queria saber de vocês a forma que a gente organizou, né? A técnica que a gente usa para dividir o dinheiro, organizar. O que vocês mais gostaram, né? Da técnica que a gente usa para organizar e trazer equilíbrio aí para a vida financeira de Tá vocês. falando da técnica final da planilha. Isso aí. Tá. Então, ó, o que eu mais. As caixinhas também entram, né? É o quê? As As caixinhas. caixinhas? Pode ser. Aham, aham. O que eu mais gostei ali é de não de, por exemplo, de você ainda não tem como
comprar tal coisa. Isso não quer dizer que a coisa fique esquecida. Aquela coisa é ser planejada. Isso me dá uma sensação de conquistando mesmo. Tipo assim, de tá tudo bem, que só tá fora do tempo, né? Mas não tá abandonada aquela coisa. Que era muito assim, quando der. Aí o quando der, às vezes vinha bagunçado, às vezes dava, às vezes não dava, não funcionava. Então, o que eu gostei é da coisa, da divisão. Primeiro, olhar o somatório direitinho. E conseguir dividir aquilo nas importâncias. Porque, por exemplo, tinha coisa que você até liberou para ele, olha, isso aqui, mas eu falei que esse aqui eu não preciso, não. Você acha que era mercearia, alguma coisa, eu falei, isso aqui eu não preciso, não. Não vou usar esse. Só que tá tão dividido que eu vou botar aqui precisa. Entendeu? E é muito. Peguei aqui e botei aqui. Eu não conseguiria nunca, nem sei por onde começar, né? A organizar, porque eu nunca pensei daquela forma. E como tava tudo muito montado, eu falei, beleza. Então a gente tira daqui e bota ali. Se acontecer alguma coisa, a gente vai tirando daqui e botando ali. Isso para mim foi fantástico e a importância fundamental, urgente, não tem como viver sem, sobre a reserva de segurança, reserva de emergência, né? É trazer essa realidade, porque é uma realidade de responsabilidade. Quando a gente teve o nosso primeiro filho, eu falei, cara, a gente passou um ano, né? Ele tem 1 ano e 7 meses, e a gente tem reserva. Então, esse tempo, né, de 1 ano e meio, bota aí, caramba, sem nenhuma reserva e sem saber como fazer reserva, porque aquilo aí você vai conversar no meio que você vive ali, nunca sobra. Não, não, não. Exatamente, o pessoal ainda ri disso. Exatamente, mas nunca dá. Fiquei pensando, gente, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de tudo, mas, meu Deus do céu, eu tenho alguma parte aqui que é minha e eu não estou sendo responsável naquilo. Isso preocupava bastante a gente. Então, assim, beleza. E como construir a tal da reserva, sem sobrar? Você fala assim, Gisele, mas já está sobrando? Não é que esteja sobrando com toda a tranquilidade do mundo, não. É que você mostrou também, pela divisão, toda a técnica da planilha, que, cara, vai se sobrar R$ 10, você bota R$ 10 e você faz o que precisa fazer para aumentar esses R$ 10 para sobrar mais e vai fazendo. Aí eu acho mais justo receber a providência. Porque aí fala, Senhor, segura esses meses aqui, porque agora eu aprendi, agora eu estou fazendo certo. Entendeu? Agora eu aprendi, agora eu tô fazendo. Então eu fico até mais em paz para não estar abusando da boa vontade do meu pai, que é rico, mas é meu pai e quer me educar. Eu não quero abusar da boa vontade dele, que já é um pai maravilhoso e perfeito, próprio Deus. Então, isso de ter tudo ali divididinho pra gente é que foi realmente muito bom. E também meu marido sanguíneo, né? Que é com aqueles temperamentos, pensa, sanguíneo organizado, a vida, né? A coisa realmente melhora muito. Então, tecnicamente, isso de ter ali o que você tira daqui e bota ali foi muito bom. E as coisas, tanto grandes como pequenas, ter ali a listinha das conquistas, né? Eu lembro que antes de acabar, chegar na planilha, eu precisava muito de um batom marronzinho. Esse até esse noite aqui que eu tô. Aí eu falei, vou fechar o olho e vou comprar. Mas é minha última compra. A partir de agora vai ser tudo conquista. Cheguei, Jefferson, comprei um batom. Não vou mais comprar nada assim de cabeçada, mas eu precisava desse batom marrom. Aí fiquei pensando, Gisele, tá no meio da mentoria vacilando. Mas eu falei, mas vai ser o último vacilo. Aí cheguei pro Jefferson e falei, olha só, eu tinha que falar, né? Porque na mentoria acaba esse negócio de cada um com seu dinheiro, cada um no seu canto. Era tudo os dois. Aí eu falei, Jefferson, isso aqui foi minha última compra, o resto vai ser só conquista. Eu botei ali organizado que eu preciso, então eu for precisando, eu vou conquistando de forma leve, a coisa de ser leve. Porque eu tenho uma tendência a ir para os extremos. Então, assim, desorganizou, então agora para eu virar o auge da pão dura, custa nada. Só deixa a minha unha, o resto eu quero tirar tudo. Unha e maquiagem. O resto, então essa coisa de você conquistar, você vê, não, realmente está organizado, não é exagero, né? Porque eu também fiquei no início da mentoria fiquei nessa, não pode gastar demais, não sei o que, não. Mas também não é só isso, a questão é essa, não é só isso ou só aquilo. São detalhes, ajuste os detalhes para a coisa ficar realmente mais de boa. Cara, tá ouvindo o Joseph chorar? Gente, 10 horas ele já tá cansado de estar dormindo. Ele já tá cansado de estar dormindo. E Jefferson não tá aqui, porque ele tá lá. Essa hora ele acordou de novo, não sei. Queria muito que ele tivesse aqui para falar também. Mas tá, ele tá chorando agora. Assim. Ai, dá uma dó, né? Não sei você, a gente perde até a concentração, mas eu vou terminar. A última pergunta. Por que você acha por que você indicaria a mentoria para outros cristãos? Por que outras pessoas cristãs deveriam fazer a mentoria financeira?
Inclusive, tenho indicado, o motivo principal eu tenho alguns amigos que não, por exemplo, não têm dificuldade financeira. Para um amigo eu falei assim, olha, pela comunhão do casal, pela comunhão financeira do casal, mesmo vocês não tendo dificuldade financeira, e tendo reserva de emergência, teoricamente sendo organizados, a comunhão do casal é importante. Então, Muito. eu acho que. Eu falei como é uma pessoa que não tem problema financeiro, eu falei, cara, um dinheiro muito bem investido pela comunhão do casal em relação ao dinheiro, até porque tem o futuro, né? Então, pela comunhão do Sim. casal, eu digo para cristãos, pela reserva de emergência, porque principalmente a galera mais pentecostal, na igreja católica a gente chama de mais carismático, a gente acha que tudo é Deus e lá vassoures e desce fogo e Deus resolve tudo. Né? Às vezes a gente fica muito nessa coisa do muito espiritual e sai um pouco do nosso ponto de responsabilidade. Então, por isso, eu acho que é importante ter esse ponto de responsabilidade. E porque aonde há desordem, aonde há desordem não há o Senhor. E aqui na Igreja Católica, como a gente tem os franciscanos, os monges, tem até pessoas com esse chamado. Mas se você é casado, você não é um monge franciscano. Você não vai viver Exatamente. mosteiro só rezando, andando descalço. Não, você vai fazer caridade, você vai viver toda a tua vida cristã, mas você vai ter essa relação com dinheiro, responsabilidade financeira, vai precisar trabalhar. O teu trabalho vai precisar ser uma fonte, inclusive, de santificação para você, para que, né? Para que tenha ordem, tenha Deus e tudo mais. Não vai dar para fugir disso. Se a sua vocação é casamento, você vai precisar cuidar disso. Então, acho que o cristão precisa entender isso e, às vezes, nas igrejas a gente fica muito com uma síndrome muito ali do franciscano, achando que é bonito ser pobre. E não é que seja bonito ou feio ser pobre, mas a coisa das vezes é a desordem. A questão é uma pobreza onde é necessário passar, vem de Deus, tá tudo sendo feito, ou está sendo eu ali nas minhas desordens, na minha preguiça, na minha entrega mediana no trabalho, chego atrasado, faço mais ou menos, não me capacito, não ganho mais, não organizo, não. E aí só rezo, e chora labassora, e fogo do céu, e só isso, né? A gente não é isso. Então, por isso que eu tenho indicado realmente para famílias e amigos cristãos, e por isso que eu indicaria, né? Para que a gente pudesse ajustar essa mentalidade. E pegando o gancho que você falou, né, sobre a nossa parte do processo, e a gente precisa entender aonde a gente está. A gente está no deserto? Porque se a gente está no deserto, a gente vive realmente de provisão de Deus. Igual você falou, você é um franciscano, você é uma pessoa, você é um monge. Beleza, então você vai viver da provisão de Deus. Agora, se você não está mais no deserto, você chegou em Canaã, você tem que aprender a administrar a tua colheita, você tem que aprender a plantar, você tem que aprender a regar, você tem que aprender a administrar e você tem que saber a hora de parar, a hora... Gente, tem que aprender. Tem que aprender. Então, as pessoas falam assim, eu quero Canaã, mas está com a mente lá no deserto. Eu quero Canaã, mas está achando que tem que ficar caindo maná do céu. Ou você quer viver, porque uma coisa é a gente ter provisão de Deus em algum momento. Outra coisa é viver de provisão quando você não está no deserto. Você está no seu modelo de vida, você está lá no seu Canaã, você tem o seu trabalho, você tem seu dinheiro, você só precisa ser um mordomo daquilo que Deus te confiou. Então, aí as pessoas querem prosperidade, mas não querem a responsabilidade da prosperidade. Não existe prosperidade sem responsabilidade, sem assumir a sua responsabilidade. Então, eu quero sair do Egito, eu quero sair da escravidão. Beleza. Vem, passa pelo deserto, mas passa pelo deserto mudando a mentalidade, porque senão você vai levar o Egito, ou melhor, muita gente nem sai do deserto, porque aquela geração que saiu do Egito não conheceu Canaã. Por quê? Se recusou a viver o processo, se recusou a entender o que Deus queria tratar com eles naquele deserto. Foi uma geração de dura cerviz, que a Bíblia fala. Eles não entenderam aquilo que Deus queria tratar na vida deles. Então eles morreram no deserto. Morreram recebendo provisão, morreram vendo água sair da rocha, mas não era isso que Deus queria para eles. O que Deus tinha planejado para eles era Canaã. E eles não viveram, não porque Deus não queria, mas porque eles não se comprometeram e não se humilharam diante do processo que eles precisavam viver e aprender durante o processo. Então, tem a sua responsabilidade. Você precisa saber qual é a sua parte no processo, para até ficar mais tranquilo de confiar
em Deus quando chegar a parte dele. E quando chega a parte dele, ele sempre surpreende. Ele sempre surpreende. E você não precisa ficar agoniado, você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar se descabelando. Porque, como eu sempre falo, Deus cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. E, Tá? E como eu... Pode falar. não, é porque, falando essa coisa sobre os monges e tudo mais, quem vive da providência, essa providência vem daqueles que são vocacionados a trabalhar por essa providência. Porque se eu, né, eu sou casada e tudo mais, é um trabalho e tal, tem aquelas pessoas que vão se dedicar. Na igreja católica tem isso, a pessoa se dedica completamente aos pobres, 24 horas, ok. Então, existe a providência para esses. E aí, se você Exato. trabalha, o teu recurso vai ser dividido para isso também, porque é um corpo só de Cristo, Exatamente. né? Então, ainda tem essa questão. E aí, às vezes, a gente quer estar no lugar que não é o nosso, que não é o nosso chamado e tal. E isso realmente era o que estava me causando mais dor nesse processo, né? Me ver num lugar onde não estava sendo chamada aquilo e sem saber aonde ajustar na estrada. Porque não é ganhar mais dinheiro que resolve, que organiza a vida. Não é ganhar mais. Pelo contrário, você tem que ter até cuidado em determinados momentos, porque se for dar mais, vai embolar mais. E outra coisa também, Aham. muito importante, principalmente para os recém-casados. Nós temos 2 anos e meio de casado e é uma bênção infinita passar por esse processo no início, sem grandes dívidas. Cara, qualquer. É aquilo. Gisele, você não falou que vocês arrumaram. Beleza, mas era porque eu não queria ter dívida nenhuma. Eu queria a vida perfeita, estava embolada, eu queria desembolar. Mas não tem uma grande dívida, não tem um financiamento gigante, um arrependimento, não tem 30 anos de nada confuso que foi tomada uma decisão. Não, não tem, Verdade. não tem. Então a gente está tendo a chance, a misericórdia de Deus foi tão grande de ter a chance de, ó, no início do casamento, que tem tantas exigências, vocês vão aprender isso para conseguir dar os próximos passos da maneira correta, da maneira ordenada. E isso para mim também foi assim um grande o ápice. Você fala assim, Zé, uma coisa, o que foi transformador foi Deus nos dar ainda no nosso segundo filho, não sei quantos Deus planejou, ainda no nosso segundo filho, ainda no início do nosso casamento, ele olhar e falar assim, ó, eu vou te dar uma ferramenta. Tanto que até a forma como a gente pagou a mentoria foi tudo providência. Não caído do céu. Trabalhando e buscando, encontrando a ferramenta, mas a ferramenta realmente, de fato, aparecia, né? Porque realmente eu entendo que era vontade de Deus. Então, recém-casados, abre mão de qualquer coisa, e passa logo por esse processo. Não espera chegar lá na frente e se embolar e entrar no financiamento de forma errada, de forma equivocada. Inclusive, você me explicou, foi a primeira pessoa que me explicou, e olha que eu pesquiso esse assunto há muito tempo, sobre essas questões de financiamento. Foi a única pessoa que me deu uma resposta ok, se sim, se não, ou quando, que não foi nem sim nem não, foi possibilidade. Então, assim, coisas que eu fico pensando, poderia estar daqui a 10 anos, enrolar. Não, foi logo no início. Eu falo pro Jeff, tu tem noção? Né? Que às vezes a gente fica tanto vendo o lado difícil. Não. Né? Tem que muito agradecer, porque foi muito no começo. 2 anos e meio para o casamento não é nada. É, É muito pouco. é uma vida inteira. E isso que você está falando, né? Às vezes a gente, eu falo muito, né? O retorno que a mentoria vai trazer é incalculável. A gente não tem nem, a gente não tem como calcular financeiramente, porque, por exemplo, agora a Gisele está ajeitando a vida dela, mas já tem um planejamento para 1 ano, 2 anos, ela já vai ter os passos de como ela vai lidando de acordo com que cada coisa vai se resolvendo. Então, o retorno financeiro é incalculável, porque enquanto eles viverem, enquanto eles colocarem em prática o que eles aprenderam, eles vão ver o dinheiro que eles não viam sobrando, eles vão ver sobrar. Vão ver sendo empregado onde é o propósito da vida deles. Agora, a gente não vê o que também poderíamos perder, que é o que você está falando. Você não tem nem como mensurar as besteiras que você poderia fazer sem esse conhecimento. Então, não é só um retorno financeiro do que você está vendo, é até um retorno financeiro do que você não está vendo, né? De coisas que você não fez e que você vai ser poupada de fazer. E os seus filhos, eles vão ser abençoados, porque dentro da casa tem um pai e uma mãe com educação financeira que não vai passar traumas para eles,
que não vai passar a mensagem errada do dinheiro para eles, e eles vão ser cidadãos muito mais preparados para lidar com o dinheiro do que a gente foi sem nenhuma educação financeira, né? Então, é um retorno que não tem como calcular, gente. Ah, o quanto que eu vou ganhar de volta de que eu paguei? Infinitas vezes. O que você paga na mentoria vai voltar. Eu tenho tranquilidade de falar, pode pagar tranquilo, porque o que você vai pagar vai voltar para você infinitas vezes, não tem como calcular, fora o emocional, o espiritual que a gente trabalha ali. Então, sabe, viva esse processo, só vivendo, né, para viver e ver aquilo que você não está conseguindo ajeitar, aquilo que você não está enxergando, porque pergunta para um peixe o que é água. O peixe não sabe o que é água, está imerso, só sabe, só sabe o que é água, quem está fora da água. Então, às vezes, você está aí, não tem jeito, não tem jeito, você está na água. Perguntar para você o que é água, você nem sabe. Então, sai dessa posição e procura ajuda. E como eu prometi, quem estiver vindo dessa live e quiser fazer esse processo de mentoria, vai ganhar um excelente desconto, porque essa próxima turma já vai ter um reajuste. Mas quem estiver entrando por essa live aqui, vai poder pagar o preço da turma anterior. Então, se você quer transformar sua vida financeira, me manda um direct. E a gente vai conversar, e a gente vai dialogar, e você vai ver a sua vida mudar. Gisele, obrigada, muito obrigada pela sua vida. Eu fui muito feliz em acompanhar vocês. Para mim foi uma honra, um privilégio acompanhar a família de vocês, porque eu sei que vocês, eu sei do coração de vocês, sabe? Coração que quer agradar a Deus. E isso, eu tenho certeza que é só o início de tudo aquilo que Deus vai fazer ainda na vida de vocês. E eu quero ver, tá vendo, acompanhando aquilo que Deus vai fazer em vocês e através de vocês. Obrigada. Uma das chaves, certamente, do processo é a mentora, fato, porque a mentora conduz muito. Então, a tua pessoa, o teu carinho, o teu cuidado ali com a turma e também do seu marido é muito importante para tudo isso, porque é quando passa pela gente, né? Então, assim, eu te agradeço muito pelo teu trabalho, é o que eu falo. Acho que o mundo realmente, o maior número de pessoas precisa te ouvir e alcançar esse conhecimento, né? E da forma como você traz, né? Porque a forma como você traz realmente é muito didática, né? É muito mastigada, é muito simples e acalentadora também. O tempo todo a gente vai sendo acalentado. Cada desespero, um acalento. Cada desespero, um acalento. Então, assim, te agradeço muito e que Deus abençoe o teu trabalho, o teu propósito aí de vida, o teu projeto e alcance aí muitas famílias de verdade. Amém. Obrigada. Manda um beijo no seu filhote, um abraço no seu esposo. Mando. Que Deus abençoe você. Eu tô aqui sentindo falta dele aqui, ó. Depois eu vou falar assim, Jefferson, grava um vídeo rapidinho para eu postar para o pessoal te ver. Vou pedir. Vou pedir. Beijo, meu amor. Obrigada. Muito obrigada, tá? Muito Boa obrigada noite. por compartilhar. Boa noite. Tchau, tchau. E, gente, você que está aqui, que quer transformar sua vida financeira, quer fazer parte da próxima turma, manda uma mensagem para mim no direct, que amanhã eu vou estar respondendo vocês, conversando da melhor maneira para que você realmente venha viver tudo isso e muito mais, né? Cada um vive uma história diferente da mentoria, que você possa viver aquilo que Deus quer para você. Que a sua vida financeira não seja nem menor, nem maior do que aquilo que Deus quer que você viva, tá? Não queira, porque às vezes a gente tem medo da riqueza, né? Mas não queira menos do que aquilo que Deus quer para você, tá? Porque através da sua mão você também pode abençoar outros. E talvez isso esteja sendo retido, porque você não está sendo um bom mordomo daquele dinheiro que Deus está te confiando. Gente, beijo. Vou deixar gravada, Ana Jaqueline, vou deixar gravada essa live para depois vocês poderem ver. Quem não conseguiu estar aqui no início vai poder ouvir de novo, tá bom? Beijo, povo rico. Até a próxima.